Bem-vindas ao podcast Vestida de Fé, onde histórias de superação, transformação e fé são compartilhadas para edificar e inspirar a vida de muitas mulheres. Eu sou a Nelive Costa Curta e quero agradecer por você que está aqui nos assistindo e prestigiando o nosso canal. Eu tenho certeza que não foi por acaso, foi Deus te trazendo essa mensagem. Então receba de coração aberto ao que Deus já preparou para você. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva agora, para não perder nenhuma novidade, nenhum conteúdo que preparamos com muito carinho para edificar a sua jornada de fé. E já ativa o sininho das notificações para não perder os novos episódios. Antes de iniciar essa entrevista de hoje, eu quero agradecer aos parceiros Café Basile, Andréia Barcelos, Seja, Tadjess Fotografia, Fátima Brito Estética e Bem-Estar e doutora Renata da Clínica Performance. Hoje eu tenho a honra de receber uma convidada muito especial, a Erciele Zanella. Ela é uma mulher de fé, casada e mãe, que vive sua vida conforme os planos de Deus, com o propósito de influenciar outras mulheres com amor e dedicação. Além do seu poderoso testemunho de vida, ela criou o grupo de WhatsApp Mulheres com Jesus, que hoje reúne mais de 170 participantes. Um canal onde ela compartilha sua intimidade com Deus através de devocionais diários, oferecendo encorajamento e suporte espiritual para fortalecer e edificar sua caminhada na fé. E hoje vamos mergulhar nessa história de fé e transformação, entendendo como ela superou os traumas do passado e permitiu que o amor de Deus trouxesse cura, renovação e propósito para a sua vida. Prepare-se para esse episódio cheio de encorajamento e sabedoria. Erciele, minha linda, seja muito bem-vinda. Que honra ter você aqui hoje no podcast Vestida de Fé. Gente, vocês não têm ideia que quando eu chamei a Erciele, ela mora no Espírito Santo e foi assim, Deus mesmo preparando. Eu falo, quando ele prepara, né, foi difícil de encontrar voo e de última hora, assim, apareceu tudo fluiu, porque era para ela realmente estar aqui hoje. Então, agradeço muitíssimo, né, de você vir de longe para este motivo, para o podcast. Que honra ter você aqui. Muitíssimo obrigada, Erciele. De nada, amém. Eu que agradeço, né? Eu falo que primeiramente é o convite de Deus, né? Depois o seu. E como você falou, né? Sempre tem algo para não fluir, mas quando Deus quer e quando é um chamado dele, então as coisas fluem. Então eu que agradeço, estou honrada de estar aqui. E é isso. Vamos entregar o que Deus quer que a gente entregue. Exatamente. Para começar esse nosso bate-papo, Erciele, a gente conversou um pouquinho antes, né? E você me contou que você teve uma infância difícil, né? E sem uma base de uma estrutura familiar e com a ausência do pai, né? Do seu pai. Como que essa realidade, começa contando aqui pra gente, como que essa realidade moldou a tua visão de mundo, né? Como que esses desafios emocionais e essa falta de uma estrutura familiar, se isso alterou a tua autoconfiança nos teus relacionamentos? É. Então, sempre é um pouco difícil, né? Igual eu não fui criada com pai, né? Igual a gente estava conversamos um pouco antes, né? E é isso, é um pouco difícil. A gente cresce e a minha infância, né? A minha mãe precisou estar em vários ambientes, né? Por questão de trabalho, e eu tinha que estar junto com ela, então a gente não tinha, né? Moradia fixa e tudo isso. E a questão do pai, eu acho que influencia muito, né? Porque o pai é aquilo que, né, nos acolhe, nos dá força. E a gente... para falar do meu pai, eu não tenho muito o que falar, né? Porque eu não convivi com ele, não fui criada com ele. Mas a gente percebe que durante a nossa vida, isso nos faz falta, né? Não no aspecto de tanto de carinho e de amor, igual eu falei. Eu não fui criada, eu não posso falar assim, amor e carinho. Mas com relação de uma família que não é estruturada, de uma família que não tem aquele aconchego, né? A família mesmo, de pai e mãe junto ali para criar os filhos. Então, hoje eu vejo que, né, eu tive, assim, várias fases, né, da minha vida.
E hoje eu vejo que eu tenho uma família estruturada, tenho meu esposo, meu filho. Então, assim, atrapalhou um pouco, atrapalhou, mas isso me fortaleceu mais hoje. Hoje eu vejo que Deus tinha um propósito, né, através disso tudo, porque hoje eu me tornei uma mulher completamente diferente. Eu não sou a Erciele do passado. Falo que Deus me mudou completamente. Então, hoje eu sou uma mulher mais forte, entendeu? Com tudo que a gente passa, a gente se torna forte. E, e é isso, né? A gente tem que buscar força em Deus e é só Ele. Eu falo que Ele é o nosso pai, né? Eu falo que até eu entender que Ele era meu pai, que Ele que me criou, tudo isso foi difícil. Vinha várias perguntas, mas depois eu entendi que Ele era meu pai, Ele que me criou, Ele que já tinha me desejado, Ele que já sabia tudo da minha vida, o que Ele estava preparando para mim. E é isso. Até para as nossas ouvintes entender um pouquinho a sua história, né? Acho que seria importante trazer, né, lá de trás. Conta aqui pra gente, você nasceu cristã, como que foi a tua conversão? Conta, vem lá de trás um pouquinho pra gente chegar nos tempos atuais. Então, não, eu não nasci assim, cristã, assim, eu nasci assim, a minha família é católica, né? Então, eu nasci como, fui criada na igreja católica, eu não nasci evangélica, criada com pais evangélicos, mãe evangélica, nada disso. Então, eu ia na católica, assim, né? Não era frequentadora direto também, mas eu percebo que desde quando eu nasci, e depois conforme eu fui crescendo, tinha algo diferente. Porque eu ia na católica, mas eu nunca gostei de nada lá. Eu nunca me identificava com nada lá. Nem em termos de participar mesmo. E então, assim, eu morei com a minha mãe, e a minha mãe era uma mulher solteira, né? Ela teve alguns relacionamentos, a gente somos em 7, minha mãe tem 7 filhos, nós somos em 7 irmãos, somos 6 mulheres e um homem. Assim, ela não pôde criar todos, né, por causa da dificuldade dela, que ela precisava trabalhar, e por ela não ter um companheiro fixo, né, então ela não pôde. E com isso, ela precisou deixar alguns dos meus irmãos com algumas pessoas, né. Uns foi tia, outros foi avó que criou, outros foi outros parentes, e assim foi. Algumas vezes, ela até tentou me deixar com algumas pessoas, né, uma prima, minha madrinha, mas eu não ficava com ninguém, eu queria ficar com ela. Eu tinha Mãe, aquilo que eu né? queria ficar com a minha mãe. Eu não Mãe. sei porquê, na minha cabeça eu queria ficar com a minha mãe. Então, todas as pessoas que eu iria estar, ou que eu iria ficar, eu chorava, eu não ficava, eu não adaptava. Aí eu lembro eu não lembro muito da minha idade, mas quando eu era mais nova, uma prima minha que ela me deu para mim morar, né, deixou lá para minha avó me entregar e eu para minha prima. E essa prima minha era testemunha de Jeová. E ela me levava com ela para a igreja. E eu era nova e eu saía com ela distribuindo aqueles panfletinhos Tocando em na casa. casa em casa. E eu Sim. gostava. Usava bolsa, saião, tipo assim. Então eu percebo, eu olhando hoje, lá atrás, eu percebo que já tinha algo, era algo diferente de Deus Deus. já estava Deus já estava te ali, preparando. algo já ia acontecer. Antes eu não entendia nada, né? Porque era criança e tudo mais. Então, assim, a nossa vida foi muito difícil, né? Eu venho de uma família humilde. A minha mãe sempre teve dificuldades, né? Hoje, né, graças a Deus, ela tem a casa dela, o companheiro dela. Mas, assim, ela passou por muitas dificuldades, então ela não tinha moradia fixa também. Então, a gente precisava estar em um ambiente, estar em outro. Ela tinha que trabalhar e eu queria muito ficar com ela. Então, para eu ficar com ela, eu tinha que estar nos empregos com ela. E muitas vezes eu ajudava ela, ajudava a tomar conta de criança, ajudava a limpar. Então, essa foi a fase da minha vida por um tempo, né? A gente chegou a morar aqui em São Paulo também um tempo. Foi aonde que, esse período aqui que eu lembro, foi uma fase da minha vida que eu falo que eu tive um pouco de infância e que eu tive, assim, fiquei um pouco mais de tempo nesse ambiente. Era um lugar que ela ficou um pouco mais tempo, né? Ela teve um relacionamento, então ele cuidava, né, de mim, da minha outra irmã, mais nova. E a gente criou um pouco de um laço. Só que aí também aconteceu outras coisas, né? Então a gente precisou voltar para nossa terra natal. E ela não voltou mais para São Paulo. Então foi um lugar que eu sentia muita falta. Porque eu acho que foi a única lembrança que eu tenho assim maior de infância foi lá. Que eu tinha escola, eu estudava, eu gostava de morar lá, a gente gostava. Então era uma parte que eu tinha mais. Então, aí foi crescendo, a gente precisou voltar.
Aí a gente não pôde ficar na casa da minha avó, né? Quando ela chegou comigo, com a minha irmã, a gente não pôde ficar na casa da minha avó, devido a alguns tios, né, não aceitarem e tudo mais, questão de família. Aí uma amiga dela acolheu a gente no interior, lá da nossa cidade, né? E fomos morar lá. Aí de lá que ela conheceu, né, o esposo dela atual, eu conheci meu marido, comecei a namorar, conheci meu marido. Então, e tudo isso eu ainda sendo católica, né? Continuava indo na igreja, casei na católica, tudo. Aí depois que eu conheci, que eu casei, que eu comecei, eu acho que assim, aí minha sogra me convidou para eu ir para a igreja evangélica. Ela era evangélica. Na verdade, a minha sogra, ela ia na igreja católica, só que ela sempre conheceu a palavra, ela sempre conheceu a Bíblia toda. Então, ela entendia muito, ela ensinava isso aos filhos dela, né? Que linda. Que ela tem um casal de filho, né? Então, ela ensinava a filha dela e o filho dela. Ela não era frequente de católica, entendeu? Porque ela conhecia a Bíblia, mas ela ensinava os filhos dela. Então, ela começou a me chamar, a gente recebeu um convite, ela me chamou e nós fomos. Fomos eu e ela, e começamos a ir nessa igreja evangélica, e dali eu comecei a gostar, comecei a me converter. Aí eu me batizei, só que foi um batismo, assim, muito... Não, eu falo que não foi um batismo, não foi um verdadeiro encontro que eu tive, né? Porque a gente fala que a gente sabe a hora que a gente tem um verdadeiro encontro com Jesus. Exato, sim. Porque tem gente que é frequentador de igreja, mas ainda não teve Você encontro. acha que ali foi meio que um protocolo? Cumpriu um protocolo É, religioso. na verdade, eu acho que Deus me colocou ali para eu começar, entende? Porque ali eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a entender, eu comecei a jejuar, Um despertar, né? eu comecei a aprender a fazer. Tá. Só que ainda eu não tive aquele encontro verdadeiro com ele, que me fez a minha transformação de hoje mesmo, entendeu? Entendi, com certeza. E sobre esse encontro verdadeiro, a gente fala um pouquinho mais, né? Você quer falar agora ou tem, assim, desse momento que ele veio para você quando você passou, porque eu sei que você me contou que você teve uma dificuldade grande, né, depois de adulto, mas antes, acho que vamos esperar um pouquinho você me contar, porque antes eu quero entender o seguinte, como eu comecei a te falando aqui, essa infância, ela trouxe traumas para sua vida? Assim, você carregou algum trauma, alguma dor? Carreguei. Hoje eu descobri que foi um medo. Antes você vivia e não entendia. Não entendia. Você sentia o quê, por exemplo? Quais os... Tipo assim, sempre que eu me afastava da minha mãe, vinha um gatilho, né? Do medo. E o que floresceu isso, que eu descobri que isso foi da infância, foi na pandemia, né? Que eu tive o síndrome do pânico. Só que aí eu descobri que não foi na pandemia. A pandemia foi mais um gatilho. Isso aí veio da infância. Né? Veio da infância que gera os medos. Os medos, por que dos medos? Porque, como eu falei, né? A minha mãe teve alguns companheiros e alguns não eram tão legais, né? Alguns maltratavam ela e eu via tudo aquilo. Eram situações difíceis, eram situações que a gente muitas vezes precisava sair correndo da casa de madrugada, ou às vezes precisava de uma tia buscar a gente, né? Ela com criança pequena, eu era criança. Então, assim, a minha mãe foi uma mulher muito ferida, né? E eu acabei acompanhando tudo aquilo ali. Então, eu acho que isso tudo gerou um medo, gerou um trauma, não tem? Então, qualquer coisa me gerava um medo. E você não percebia? Só que eu não percebia. Eu não percebia. E aí eu fui perceber depois que aí, na pandemia, que desencadeou mesmo, que aí foi pra... Você acha que a sua autoconfiança também foi afetada com esses traumas da infância? Foi. Eu não tinha muita confiança, assim, até hoje um pouco ainda eu tenho meio um pouco essa dificuldade, né, de confiar, de falar mais, assim, né, então, assim, sempre gera uns traumas, né, sempre gera. A infância da gente, eu falo que tá tudo lá, né, tá tudo lá. Tudo que você é hoje é representado de lá de trás. Então, assim, precisa mesmo ser tratado, precisa mesmo ser buscado. Hoje eu estou fazendo alguns cursos, né, mas, assim, eu falo que eu fui moldada e tratada, eu e Deus mesmo, no deserto, eu falo. No deserto, sozinha. Forjada. Mas, assim, é até um alerta, né, para as mulheres que
não ficarem, né? Muitos podem estar passando por isso. Teve uma infância difícil, né, da mãe. Também pode ser que alguma mulher tá passando situação que mãe também sofre, né? Pelo companheiro, mas ora, busque no Senhor e saiba que tudo passa. Se você buscar em Deus, Deus vai te tirar dessa situação e vai tirar sua mãe também dessa situação. Orar pela mãe também, não é só pra gente, né? Com certeza. Tem que orar. Erciele, ali, conforme a gente foi batendo um papo, né? E você comentou aqui também, esses traumas do passado, eles refletiram, eles culminaram nessa depressão profunda aí que você teve, que a pandemia foi um gatilho, né? E você me contou também que foi tão profundo a ponto de você ficar na cama sem forças, né? Que você sentia, né? Conta um pouquinho dessa fase que, para nós cristãos, né? O deserto é o período que a gente... É uma escola. É uma escola, onde, acabamos de falar, só. É passagem, graças a Deus, mas é onde verdadeiramente somos forjados, transformados por Deus para aquilo que Ele realmente quer para a nossa vida. Você acredita que esse período, né, que tudo isso aconteceu, a tua depressão profunda, esse tempo da cama, né, que você não tinha forças para levantar, foi o seu deserto? Conta aqui um pouquinho como que foi esse período que deve ter sido de muita dor, né? Conta pra gente tudo isso. Vou começar um pouquinho antes, porque tem uns processos, né? Por favor, pra gente entender, para as nossas ouvintes entenderem. Então, eu antes da pandemia, igual eu falei, meu marido era católico, mas não era convertido, né? Então, assim, eu e minha sogra ia na igreja, né? Continuava indo na igreja e tudo mais. Aí, só que eu, por 2 anos, eu fiquei orando para Deus converter ele. Porque meu filho era pequeno e ele bebia, meu esposo. Ele bebia, gostava de estar em farra, assim, de bagunça. A minha família mesmo, né? Às vezes fazia, né? Aquelas coisas de família mesmo. E ele gostava. Muitas vezes aquilo já me incomodava, eu já não estava gostando mais, porque já me incomodava. Alguns ambientes já me incomodavam. E para as pessoas entenderem, não é questão... Quando a gente... o Espírito Santo de Deus está na gente, ele mesmo se incomoda. Não entendeu? É religiosidade, Não né? é religiosidade. Então você tá ali, te incomoda, entendeu? Aí já estava me incomodando, então eu pedia muito a Deus. Então, mulheres, sejam aquelas mulheres sábias de Provérbios 31, a mulher que edifica a casa, não sejas tola. Por que eu falo isso? Porque claro, muitas vezes eu perdi um pouco a paciência, eu brigava mesmo com meu esposo. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, no 80 e 90%, eu estava orando em joelho, em secreto, só eu e Deus. Eu ia para a igreja, olhava para o banco e falava, com fé em Deus, meu marido vai estar do meu lado. Oh, que lindo! Meu marido, meu filho, eu já imaginava eles lá. E hoje eu uso muito isso, eu falo para as pessoas, quando vocês desejam algo, já se verem naquele lugar. Eu desejo fazer uma viagem. Pelos olhos da fé, eu já estou naquele lugar. Já se vê lá naquela viagem, porque vai acontecer. Amém. A gente tem que ter esse... Eu aprendi muito com esses tempos meus, que a gente tem que declarar e já se vê lá, porque acontece. Então, assim, eu orava muito, pedia a Deus, e eu falava, Senhor, traga meu marido, que eu queria que meu filho crescesse, não vendo aquela situação. Porque depois ele se tornar um adolescente, que ele queria beber, ele queria sair e tudo mais. Falei, eu não quero isso para minha casa. Eu quero que meu marido se converta, mas assim, que seja do seu modo, do seu tempo, porque não é a gente que faz, não adianta brigarem, não adianta discutirem, porque é só o Espírito Santo. Não pela força do nosso braço, né? Não é pela força do nosso braço. É só Ele que pode mudar tudo. Então, assim, eu orava muito. Então, chegou um tempo que aí ele mesmo começou a se sentir mal. Entendeu? Mas eu fiquei 2 anos em oração. E eu ia para monte orar. Eu fazia jejum, fazia tudo. Só que meu marido nunca me impediu de ir na igreja. E ele nunca se incomodou com isso. Mas ele continuava bebendo e indo nos lugares. Então, eu orava e pedia a Deus que Deus mudasse e transformasse. E aí ele começou, passar mal, se sentir mal. Começou não se sentir bem mais, não estava sentindo nada, estava preenchendo mais. Ele achava que a bebida preenchia, mas a bebida não estava preenchendo mais. Então, foi aí que ele conheceu o pastor lá da nossa cidade, né? O pastor Reinaldo, uma bênção, né? Ajudou muito ele nesse processo. Então, assim, ele conheceu o pastor, eles jogavam junto, ele começou a ir para a igreja. E aí que ele quis e me chamou para ir. Eu falei, eita, Glória, fiquei quietinha. Eu falei, vamos sim. Aí eu fui na igreja com ele, comecei a ir na igreja com ele.
E aí foi indo, ele decidiu se batizar, se converter. Que Aí lindo. depois meu filho também começou a querer ir. Então, assim, tudo mudou, né? A partir de dentro de casa, tudo ficou E tudo melhor. muda, né? Tudo muda. Aí eu também trabalhei na prefeitura por alguns anos, né? Eu fui funcionária pública. Aí antes desse processo meu de mudança, eu era uma pessoa meio difícil, né? Eu falo Quem que não? eu, assim, com o Espírito Santo Quem não? muda muita gente, né? Eu tô em fase de mudança, que eu falo que ninguém é 100%. A gente tá para aprender todos os dias. Estamos aqui para aprender, todo mundo, um com os outros, e é isso. Deus vai nos moldando todos os dias, né? Sim. Então, eu era difícil, eu era uma pessoa que eu não aceitava, eu era dona da razão, né? Se para mim era certo, errado, errado. Só que eu fui uma pessoa que eu nunca gostei de mentiras. Odeio mentiras. Então, se eu vi que a pessoa estava mentindo, aquilo tipo assim, me dava uma ira, não tem? E eu gostava muito de debater com as pessoas. Então, até nisso, Deus foi me forjando. Aí eu trabalhei muitos anos na prefeitura, foi um tempo difícil para mim, por um tempo. Aí eu comecei a sentir algumas coisas, porque lá, você, querendo ou não, você tem que aprender a lidar com as pessoas, você tem que aprender a saber falar. Tipo assim, você não pode ser, né? Querer. Se você, mesmo você achando que você está certa, tem que saber como é que você tem que se comportar, tratar as pessoas e tudo mais. Só que aquilo para mim era difícil, porque não era meu jeito, entendeu? Não era meu jeito, mas eu também vi que algumas partes eu estava errada. Enfim, aí passou, eu parei de trabalhar, né? Decisão nossa, a gente não quis mais. É, aí foi aí que eu acho que começou um processo, né? Aí depois veio a pandemia também. E eu comecei a ver aquelas coisas da reportagem e tudo, e começar a ficar igual uma doida, né? Eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, a gente olha assim, né, e fala, Senhor amado, como que pode, né? Eu falo que muita gente hoje está doente ainda dos requisitos da pandemia. Só que o que aconteceu? Eu fiquei muito ruim, que eu comecei a ficar com medo, que eu não conseguia sair de casa. Para mim, todo mundo ia pegar e todo mundo ia morrer. O medo era da pandemia. O medo era do vírus vir matar todo mundo. Eu tinha medo de eu morrer, de meu marido morrer, meu filho morrer, minha mãe morrer, todo mundo morrer. Antes você não sentia, você nunca teve essa onda de medo desse Não, jeito. desse jeito não. Aí eu falo, por isso que eu falo que a pandemia foi um O gatilho. Né? gatilho que despertou o que estava Os aqui medos de dentro. infância, talvez, né? Vieram à tona. Porque de tudo que aconteceu com a minha mãe, eu presenciava aquilo tudo, né? Então, aí começou a gerar aquele medo. Aí eu fui em alguns médicos, falava que era depressão, outros falavam que, na verdade, eu tive uma síndrome do pânico aguda, associada com ansiedade. Então, eu tinha um medo mesmo, medo de tudo. Então, era álcool 24 horas, eu não queria sair, eu fiquei praticamente quase 2 anos dentro da minha casa sem sair. No dia que eu saí, eu peguei também, tá? No dia que eu saí, eu peguei. Mas eu fiquei dentro da minha casa. Então, nesses 2 anos que eu fiquei bem dentro de casa, foi um período assim que eu não queria saber de nada mais. Eu não comia. O medo ficou tão forte em mim, me dominou mesmo. Eu falo que me dominou. Eu deixei dominar mesmo, porque eu não conseguia comer direito. Eu emagreci mais de 18 quilos. Meu Deus. Eu mal era almoçava, era uma refeição mal por dia. Se eu comesse outra coisa, eu enjoava. Eu passava mal, muita dor de cabeça, muito enjoo no estômago. São coisas que o corpo, eu nem estava tendo, mas o corpo estava reagindo porque eu estava sentindo ansiedade e medo muito forte. Comecei a me entupir de remédios, com aquele medo, e eu achava que eu nunca saía mais dali, né? Só que, por isso que eu falo, né? A gente sai sim. Aí, só que foi aí que eu me aprofundei em Deus. Então, eu falo que Deus permitiu, porque Deus permite, sim, muitas coisas na nossa vida. As pessoas, elas falam assim. Eu recebo muita mensagem no meu perfil do Instagram, que tem mulher que fala assim, por que Deus permite eu passar por isso? Por que Deus permite uma criança ter uma doença? Assim como ele permitiu o filho dele ser crucificado, um filho dele santo ser crucificado na cruz, por nós que somos pecadores. Então, o que Deus tem com nós? Ele não nos deve nada. Nada ele nos deve. Ele já fez o que ele prometeu. Ele já mandou o filho dele para cumprir. Só que ele é tão misericordioso que ele cuida de nós, ele nos protege. Entendeu? Então, aquele tempo ali que eu fiquei com medo, esses 2 anos, foi aonde que eu fui tratada mesmo por ele.
tipo assim, foi onde que eu precisei buscar ele verdadeiramente. Só que aí é aquilo, né? A gente não tem ajuda. Então, era eu e Deus verdadeiramente. Ali Aí, era o teu deserto ali foi mesmo. o meu deserto. E eu ficava, e eu chorava, achava que eu não ia sair mais daquilo ali. E só emagrecendo, eu não queria ver ninguém, eu não conseguia ir nos lugares. Às vezes a pessoa achava que a gente estava bem, porque eu não era de falar, eu não sou de falar, né? Ah, eu e meu marido e meu filho, a gente são bem resguardados, né? Então a gente não é muito de ficar falando as coisas. Então, assim, eu não era de ficar falando, não era de ficar falando nada. Aí eu tinha a Bíblia no meu quarto, minha Bíblia, né? Ficava comigo no meu quarto. E eu lia ela só quando eu ia na igreja. Mas eu não lia ela de pegar e ler, de se aprofundar, de entender, né? E não tinha aquele acompanhamento de alguém estar ajudando, de alguém estar... Aí teve uma madrugada que eu estava muito ruim mesmo. Que eu não estava aguentando mais, que eu levantei, fui para a sala. Aí da sala eu fui para a cozinha. Aí eu peguei a Bíblia, porque toda hora vinha a voz, pega a Bíblia, pega a Bíblia. O Espírito Santo já falando, né? Aí começou, pega a Bíblia. Aí eu pegava a Bíblia, mas eu não conseguia abrir. Eu ficava com ela sempre fechada, segurando ela assim, sempre fechada. Aí eu falei assim, aí abre a Bíblia, eu chorando, isso era umas 3 e pouco da manhã. Aí eu abri, quando eu abri, tava nesse versículo aqui, ó, que eu trouxe, que eu até gravei aqui, eu coloquei aqui, ó. Não tenha medo, minha filha, que tava em Josué, né, tava aberto em Josué, eu abri da mesma forma, assim. Estava em Josué. Josué 1:9, né? Que é a passagem que... Seja forte e corajoso. Seja forte Pode e ler, corajoso. se você Não, quiser. era só para falar isso mesmo, seja forte e corajoso. Porque quando Deus levou Moisés, né? Josué se viu perdido. Então, Deus não respondia a ele. E ali, ele ficou agoniado, ele queria saber o que ele ia fazer com aquele povo. Então, Deus falou com ele, seja forte e corajoso, que eu estou com você. E foi a mesma coisa que ele falou comigo. Minha filha, seja forte, seja corajosa, levanta. Aí foi que eu comecei a buscar e me aprofundar, só que sozinha, sem entendimento nenhum. A minha Bíblia toda é tudo eu sozinha. E comecei a pesquisar, e entender mais, e ler mais, e comecei a ter sede. Aí foi começando a ter sede. E você acha que cada vez que você lia mais, eu ia te Deus perguntar o que falando te mais. deu força para sair da depressão? Você acha que foi isso aí que você foi ganhando músculos, né? Espirituais? Foi disso aqui. Mas o que acontece? Eu comecei a ler e o meu marido, ele via muito, na época da pandemia, ele assistia muito aqueles videozinhos do pastor André Fernandes. Não sei se você já ouviu falar. Do André Fernandes? Super, então, frequento, conhecia. Então, meu marido vinha, porque o André Vamos. Fernandes gravava muitos takezinhos, né, na pandemia, dos videozinhos. Então, aqueles vídeos ajudavam muito. Então, aí meu marido sempre falava, vamos assistir. Ele assistia, ele passava. Eu comecei a assistir, lia a Bíblia e assistia. Aí, até que um dia, meu marido falou assim, quando você estiver melhor e você quiser ir lá, a gente vai lá. Foi logo quando ele veio para São Paulo, né, na igreja. Assumi a igreja Lagoinha de São Paulo. Aí, nós vamos lá. Aí eu falei, então tá bom. E nisso eu comecei ainda a minha busca, né? Minha busca, buscando. Aí quando fiquei nesse processo de 2 anos lendo. E cada hora que eu lia uma coisa, Deus falava, vinha resposta, eu ia anotava. E fui anotando. Aí eu também assisti as lives da Zenete. Pastora Zenete, maravilhosa. Fazia live de madrugada, porque eu não dormia, né? Então, eu ficava de madrugada, eu participava de live de oração. Então, eu assistia muito, aquilo me dava muita força. Eu assistia a Adriana Santana também estava naquele processo dela de conversão, e ela fazia as lives, abria as lives. Então, tudo que era live que falava de Deus, eu estava assistindo. Eu entrava nas lives tudo, para me fortalecer, porque era ali que eu estava me fortalecendo e aprendendo mais. E foi realmente essas lives que me ajudaram a me fortalecer e a tirar um pouco do medo, para poder eu enxergar além do que eu estava enxergando, que eu só enxergava o medo, né? Então, aquilo ali me deu outra visão. Então, Deus foi me mostrando os caminhos. Começou a mostrar os caminhos. Aí, numa madrugada que a Zenete fez de oração, que elas fizeram 3 dias de oração de madrugada, ela falou sobre uma carta, que a gente teria que fazer uma carta como um ato profético, porque na Bíblia toda tem atos proféticos, né? Então, no último dia a gente ia fazer uma carta, quem quisesse liberar perdão, que se tinha alguém para liberar perdão e não conseguia liberar esse perdão, que era para escrever na carta, ou então algo que você queria falar para Deus e você não conseguia, que você fizesse essa carta e depois a gente queimasse essa carta.
ali eu pensei assim, eu não tinha raiva de ninguém, assim, não tenho raiva de ninguém para liberar perdão. Aí eu vi com uma carta para Deus. Aí eu comecei, só que aí eu fiz ao contrário, eu comecei a escrever para Deus. Que lindo. Eu até falo com as meninas, gente, tenham um caderno em casa e tudo que vocês forem fazer de leitura bíblica, que vocês seja um trechinho. Às vezes as pessoas falam assim, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Eu também não entendia. Mas você pega uma frasezinha que mexeu com você um pouquinho, vai lá e anota no caderno, depois você pesquisa o que significa aquilo ali. Você vai fazendo o seu textinho, né? Que você vai compreender, você volta lá, lê de novo, você vai compreender. Então eu falo, tenha um caderno e começa a escrever no caderno. Tudo o que acontece com vocês, o mínimo detalhe, escrevam. Porque depois vocês vão ver o que Deus fez na vida de vocês. Oh, glória. Aí eu comecei a escrever para Deus. Então eu tenho um caderno de 2 anos, quase 3 anos, de coisas minhas lá de trás, não tem? Escrito. Então eu comecei a escrever. Então aquela forma de escrever, coisas que eu não conseguia falar com ele em oração, eu botava tudo no caderno. E é transformador e é libertador isso aí. Isso é libertador. Então, se tem alguma mulher que esteja passando por depressão, por ansiedade, por medo, façam isso. Pega um caderno, pega a Bíblia, escreve tudo que você está sentindo, porque a gente tem que ser verdadeiro, porque Deus conhece nosso coração. Ele sonda nosso coração. Então, para que a gente vai mentir para o nosso pai? Não tem como, né? Sim. Então, sejam verdadeiras. Vai lá e escreve, eu estou sentindo isso, eu estou assim, eu estou desse jeito. Escreve também como que vocês queiram queiram sair daquela situação. Que ele tire vocês daquela situação. E aí as coisas vão fluindo, né? Então, aí começou o processo de eu começar a escrever. Aí, quando foi em julho, a gente esteve aqui em São Paulo, na Lagoinha, eu vim, na igreja, né, do André. Ali, e tinha um pastor de fora, dos Estados Unidos, Dan Duque, né? E ali ele convidou pessoas que estavam com medo, que estavam com depressão, pessoas que estavam com ansiedade, pessoas que estavam com algum problema, com alguma doença, que fosse ali na frente que ele ia orar. E foi colocando a mão nas pessoas, né? Aí meu filho me chamou, vamos lá, mãe, nós dois. Aí eu falei, vão. Aí foi eu e ele. E eu não queria ir. E meu filho, vão lá. Aí fomos. Aí lá ele colocou a mão e veio um cara que eu nunca vi na minha vida, abraçou meu filho, falou algumas coisas com ele, depois me abraçou e falou que a partir dali minha vida ia mudar. Que Deus estava comigo. Meu Deus. Só que aí vinha as dúvidas, né? Porque o inimigo é assim, ele sempre quer implantar as dúvidas, né? Sim. Pra mim tudo é espiritual, tá? Por isso que eu falo. Eu também acho. Tudo é espiritual. Estou estudando muito sobre o mundo espiritual. Tudo é espiritual, gente. Tudo é espiritual. Então, assim, eu peguei, falei bem assim, como assim mudar? E fiquei com aquilo, né? Aí ali o Espírito Santo falou que eu tinha que renovar meu batismo, me batizar mesmo, porque o batismo que eu tive, eu entrei na igreja, o pastor fez a gente se batizar. Eu não entendia nada. Então eu falei assim, eu nem recebi o Espírito Santo, para mim não tinha sido É batizado. aquilo que nós falamos, foi um protocolo praticamente. Um protocolo, né? isso aí. Aí aquele dia ali, em julho, eu verdadeiramente senti a presença do Espírito Santo em mim. Você acha que agora, que eu não queria entrar naquela hora do teu encontro verdadeiro com Jesus, para chegar no ponto certo, né? Para você trazer o que você passou antes. Mas você acha que esse momento foi o teu verdadeiro encontro com Jesus? Foi no dia 23 de julho de 2023. Conta um pouquinho mais com Então, mais ali eu detalhes, senti, como porque que eu senti foi. meu corpo queimar. E eu senti assim, sabe quando você tá no céu? Parece que você tá num pedacinho do céu. Em êxtase. Em né? êxtase, isso aí. Eu senti uma coisa que eu não tava, tinha 2 anos que eu não tava sentindo. Que eu não sentia. Imagina. E fora os outros anos que eu tava na igreja, eu não sentia. Então, aquilo ali, eu senti algo inexplicável. Não sei explicar o que eu senti ali. Sei que ali eu senti o Espírito Santo me preencher todinha. Só que aí, fiquei bem. Aí eu sabia que eu tinha que me batizar. Eu falei, agora eu vou me batizar. E vou me batizar. Quando eu voltar aqui, eu quero me batizar aqui na Lagoinha. Porque foi aqui que eu tive a experiência. Então, é aqui que eu quero me batizar. Aí, meu marido, então tá, quando tiver o próximo batismo, a gente vem. Aí passou, fomos embora, tudo. Aí quando foi em setembro, aí eu continuei minha busca e tudo. E em agosto teve um batismo, só que não deu pra gente ir. Só que aí teve uma tour do Júnior Rochola, do Café com Deus Pai, né? Eu nem conhecia ele. E meu filho que conhecia o livro, ele estava em Linhares. Aí meu filho falou, vamos mãe nessa tour? Foi em setembro.
De que ano? Ano passado? Do ano isso? passado. Ah, As coisas porque começaram a acontecer tudo. André Fernandes voltou tem pouco tempo. Ele já estava na igreja desde agosto, acho que de 2022. Se eu não me engano, mais ou menos, eu acho. Mas eu fui em julho do ano passado. Foi em julho do ano passado que as coisas começaram. Do jeito que o homem falou, que foi acontecendo. Aí eu peguei e eu falo que foi Deus, né, que usou aquele homem ali para falar, Com né? certeza, Deus usa as pessoas. Usa, tem profeta de Deus na terra, tem muitos profetas de Deus na terra. Sim. Que a gente precisa estar muito ciente disso e observar muito isso, né? Então, ali eu peguei, a gente veio embora e aí teve essa tour do Júnior Rocholi Linhares, da tour dele que ele faz, o Café com Deus Pai. Aí meu filho me chamou e nós fomos na igreja lá próximo da minha casa. Aí nós fomos. Aí chegou lá, né, tava a tour, a gente sentou na frente, que eu sempre gosto de estar na frente, né? Aí sentamos na frente, aí tinha acho que quase 2.000 pessoas dentro da igreja. Aí ele olhou, ele contando que a história dele é um pouco parecida, assim, com a minha. Não, claro que não, a dele é muito mais Ele forte, fala que né? ele é órfão de pai vivo, né? Sim, eu também, Eu né? fui numa... Eu também sou órfã de pai vivo. Então, um assim, tour me dele. identifiquei muito com ele, algumas coisas sobre, né, os maltratos da mãe, muitas coisas assim, tipo assim, muitos gatilhos, né? Enfim, aí ele foi e olhou pra mim e falou: "Posso te dar um abraço?" Eu fiquei assim, falei: "Pode." Aí eu levantei, fiquei de pé, ele veio me abraçar. Só que antes disso, quando eu vim de São Paulo, eu fiquei 2 meses. Quando o homem falou aquilo comigo em São Paulo, eu fiquei 2 meses me perguntando. Eu ficava bem assim: "Senhor, eu queria. Esse homem veio falar comigo, mas eu precisava ouvir que o Senhor me ama, que o Senhor é meu pai e que o Senhor está comigo. Porque eu ando com o Senhor, leio sua palavra, mas eu nunca tive experiência. Eu queria ter essa experiência que todo mundo fala, não tem? As pessoas falam: "Ah, Deus falou comigo. Deus usou fulano para falar comigo." Mas ali eu tive a experiência que Deus usou o cara para falar comigo. Mas eu queria ouvir algo específico desse modo, que ele me amava. E eu fiquei com aquilo. E eu, assim, muito tempo também, quando eu estava no quarto, eu questionava: e será que o Senhor me ama mesmo? Será que eu sou sua filha? Eu já não tenho pai aqui, né? Eu queria ser acolhida pelo Senhor, sentir que o Senhor me ama. E achava, tá. Aí quando foi na quando ele me chamou para me abraçar, a primeira coisa que ele falou: "Você sabia que Deus Pai te ama Ai, que e lindo. fala que você é uma filha amada dele?" Nossa, eu tô arrepiada. Então, para mim, aquilo ali já foi assim, tudo que eu queria ouvir. Para mim, ele não precisava falar mais nada. Era aquilo ali. Eu falei: "Pronto, Deus me ama, eu sou filha dele e ele tá Ele comigo." te ouviu e ele te Respondeu. respondeu. Ai, como Deus é maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, foi muito forte esse dia, me marcou muito assim. Aí, claro, né, depois ele pediu para eu encontrar meu pai. Eu também não entendi, né? Ele falou: "Seu pai é vivo, você sabe onde seu pai mora?" Eu falei: "Sim." "Você não tem O contato Júnior com ele?" Rochirola, o pastor Aham. Júnior. Eu falei: Não tenho contato com ele, não." Aí ele falou assim: "Não, vai procurar seu pai." Aí eu falei: "Mas ele procura, é por ele, não por você." Aí eu fiquei, né? Ele falou outras coisas que eu tenho até, né, tudo gravadinho. Aí ele falou outras coisas e fui embora impactada aquele dia, não tem? Nossa. Meu filho ficava bem assim: "Mãe", até meu filho ficou assim: "Mãe, como que Deus falou com você?" Eu falei: "Viu, meu filho?" Porque, tipo assim, era uma coisa que só eu e Deus sabia. Que eu queria que ele falasse que me amava. Falasse mesmo, usasse uma boca para alguém falar, não tem? Então, assim, foi maravilhoso. Eu fui embora, eu fiquei com aquilo na cabeça e pensando: eu não ia procurar meu pai, eu não ia. Isso passou 2 meses, né? Aí teve um outro evento na mesma igreja, meu marido me chamou pra gente ir. Meu marido falou assim: "Hoje nós vamos passar lá e você vai ver seu pai." Eu falei: "Como que eu vou chegar lá? Não tem como, né, eu chegar lá. Ele não vai nem lembrar de mim." "Não, hoje você vai ver seu pai." Aí na ida nós fomos, passamos lá, eu cheguei, ele já estava lá de fora, porque quando Deus prepara, quando Deus manda, já está tudo preparado. Vocês podem ter certeza disso. Se Deus manda algo, já está tudo preparado. Você não precisa fazer nada. Se Deus aponta, ele paga a conta. Ele paga a conta, e realmente. Aí eu cheguei, ele já estava por lá de fora, né? Parece que ele já estava ali me esperando. Aí eu cheguei até ele, aí eu falei: "Oi", falei meu nome, né? Falei o nome da minha mãe: "Tá lembrada da gente?"
Aí ele falou assim, aí ele tava com o olho cheio de água, não tem? Ele falou assim, meu Deus. Aí ele ficou assim parado um tempão pensando, com o olho cheio de água. Depois ele falou assim, tem 2 meses que eu tava pensando em você. Olha isso. Eu fiquei assim, porque foi os 2 meses que o cara tinha Eu ia te mandado. perguntar isso, se foi mais ou menos o Foi. tempo que Então, você foi no tour do foi. Júnior Rochel, do Mesmo tempo, pastor. porque eu fui em setembro e eu fui Café procurar com ele em novembro. E 2 meses certinho. Ele falou, tem 2 meses que eu tô pensando em você. Aí ele me abraçou, né? Me pediu perdão, eu perdoei ele, assim, mas eu não sentia que ele. Não tinha com o que perdoar, porque pra mim ele não foi uma pessoa que me fez mal. Eu só não tive contato, não fui criada com ele. Mas não é que foi que a pessoa que assim, fez mal pra mim ter que perdoar, não tem? Que eu vejo assim, que o perdão é alguém que te fez algo ruim, né? Então, eu creio que não. Mas assim, ali eu entendi tudo porque ele que precisava de cura, de libertação. Porque ele o tempo todo pedia perdão, né? Passava a mão no meu Sentia cabelo, culpado pela se sentia ausência. culpado, isso aí. E também um conselho, né, gente? Eu sei que tem muita gente que não é criado com pai. Se vocês puderem, eu sei que tem muita gente que não consegue procurar o pai, não consegue, né? Mas vá e procura, não por vocês, né? Mas por eles. Às vezes eles precisam de um perdão. E ali na hora, eles vão liberar. Eles precisam ser curados. Então, assim, foi por ele mesmo. Eu entendi ali que foi por ele que o Espírito Santo ministrou muito isso em mim, que era por ele. E dali tudo começou a fluir, né? Tudo começou a fluir e as coisas foram acontecendo. E mais aí a gente começou a ter mais sede, buscar mais Deus. E Deus foi se revelando cada vez mais, me mostrando cada vez mais as coisas. Aí eu me batizei, né, em dezembro, na Ai, que Lagoinha. lindo. No dia 2 de dezembro. Ali foi um marco também na minha vida. Ficou marcado mesmo, que ali já não era eu que vivia mais, Cristo que vivia em mim. Então, por isso que eu falo que a RCL, parte dali já não era mais a mesma do passado. E cada vez agora a gente vai sendo transformado, Deus vai transformando, e tudo a gente pensa mais antes de falar, tudo a gente olha mais diferente para as pessoas. Então, é isso, né? Assim, então, busque verdadeiramente no Senhor e se aprofunda nele, porque só ele pode curar tudo, só ele pode todas as coisas. E outra coisa, secreto com Deus, gente. Vá pro secreto com Deus. Tem muitas vozes no mundo hoje falando muitas coisas que às vezes deixa as pessoas perdidas. E não é assim, né? A gente temos que saber identificar qual é a voz de Deus. E como que você vai saber? É isso aqui, ó, palavra. Busca na palavra, porque você vai ter discernimento para ouvir ele, para entender que é ele, que ele está te mostrando, que ele está te guiando. Você acha que se eu não tivesse profundidade, relacionamento, intimidade com Deus, eu estaria vindo aqui hoje? Porque eu não ia entender se isso era de Deus ou não. Você entendeu? Perfeito. A gente não ia entender. Como Não. que eu ia entender? Porque antes de você, na hora que você me convidou, eu orei. Senhor, para me ir. Porque tudo eu oro agora. Tudo eu oro antes. Igual eu orei, lembra? Eu te contei, né? Eu falei, Senhor, se for da tua vontade, abre portas, move os céus para ela estar aqui. Pois é, porque temos que orar. Então, tudo que vocês forem fazer, busque primeiro no Senhor. Não faça nada, né? Por rápido, não decida nada rápido. Eu falo assim, que se tem uma questão para resolver, se você decidir rápido, você fala, ó, eu posso te dar a resposta amanhã? Se a pessoa na hora falar não pode, então você já sabe que não é de Deus. Porque se for de Deus, não, tá bom, amanhã você me dá a resposta. Então aí você vai orar, Deus vai te revelar se é ou não é. Então as coisas vão fluindo, mesmo que o inimigo venha tentar atrapalhar, mas Deus vai deixar fluir, vai fluindo, né? Igual para mim vir aqui, foi fluindo, tudo fluiu, mas teve os levantes também, entendeu? Mas eu tive entendimento que era de Deus. Então é isso, intimidade e relacionamento. Você só vai encontrar isso na palavra de Deus, na Bíblia. Que lindo, tão gostoso ouvir. Erciele, eu sei, né, tanto te conheci pelo grupo de WhatsApp, né, gente, falei para vocês, ela tem um grupo de WhatsApp que é Mulheres com Jesus, e hoje, inclusive, eu fui olhar, estamos em 170 participantes, né, todo dia de manhã ela coloca um devocional, ela compartilha o devocional, a intimidade dela com Deus. Então conta aqui como que surgiu, como que Deus... E esse é o propósito que Deus colocou no seu coração? Então, o Mulheres com Jesus, na verdade não era Mulheres com Jesus antes, né? Era devocional de todas as manhãs e depois passou para... Não, era Mulheres de Fé e depois passou devocionais
para amanhã e agora ficou Mulheres com Jesus, mas vai ficar Mulheres com Jesus, porque Deus ministrou isso no meu coração. Amém. Então, o grupo eu criei logo quando eu estava em alguns processos, eu fiz alguns cursos, né, algumas mentorias, e logo depois eu fiz Aí eu criei esse grupo logo depois, para me compartilhar, né, os devocionais, compartilhar com essas mulheres. Eu falei assim, por que não... O que você vivia, você queria compartilhar. Por que não eu passar um pouco do devocional que eu faço para elas? Para inspirar outras mulheres. Porque muitas vezes elas não têm noção mesmo, né? Muitas mulheres não têm noção de pegar uma Bíblia e ler, entender realmente o que Deus está falando ali. Claro, gente, que além do grupo, eu sempre bato na tecla que as pessoas têm que ter o seu momento, a sua intimidade, o seu relacionamento, né, com Deus. Por quê? Eu coloco lá a minha intimidade, o meu relacionamento, né? Mas aí eu não sei como que está sendo o relacionamento delas. Será que elas só estão lendo ali, estão se aprofundando, entendeu? Algumas me dão feedback que estudam, que tá melhor. Então, elas comentam boas coisas. Algumas ficam quietinhas, não falam. Mas eu vou até te contar um testemunho meu agora. Um devocional seu já testificou uma palavra do Senhor para mim. Que eu tive e abrindo o devocional lá, e confesso que não são todos os dias que eu leio o seu devocional, porque eu já faço café com Deus Pai, leio a Bíblia, tenho um livro que eu tô lendo que é um capítulo por dia, mas assim, quando, sabe, dá, e aquele dia era para ser, né, e aquele dia eu abri para ler o teu devocional e foi testificado no seu devocional uma palavra que Deus tinha me dado. Pois é, eu recebo muitas meninas que falam isso para mim, até nas mensagens do Instagram dos Rios, né? Tem gente que chega para mim, nossa, eu estava num momento difícil, precisando de uma resposta de Deus, chegou sua mensagem na hora. Então, assim, eu fico feliz porque não é sobre mim, né? É sobre Ele, é por Ele, é Ele que pede, a gente obedece. Sim. E eu sempre falo, uma pessoa sendo tocada, o céu tem festas, né? É sobre isso. E o grupo, eu tento, assim, levar o máximo que eu posso para cuidar delas, né? Que eu vejo que muitas mulheres precisam ser cuidadas, só que eu vejo... Por que eu vejo desse lado? Porque eu não tive quem cuidasse de mim na época que eu estava, entendeu? Então, eu tenho um carinho. Tanto é que esse grupo, quando começou, não foi um grupo que eu coloquei assim, eu orei para ter esse grupo. Eu fiz esse grupo. Falei assim, vou fazer o grupo. Depois, em meio de tempo, mais me aprofundando mais e o Senhor falando algo comigo, Deus já tinha ministrado no meu coração que esse grupo teria que ter mudanças. E eu fico meio relutando isso com Deus, não tem? Porque eu fico com dó das meninas, de ajudar, eu queria ajudar elas, não tem? Porque às vezes tem umas que mandam no particular, conversa comigo, eu marco atendimento com elas, assim, não cobro nada, não tem? Marco horário, atendo elas, ensino elas, explicam elas. A fazer um devocional. A fazer um devocional. Aí elas me perguntam assim, mas eu não tenho tempo, eu ensino até elas falar um dia antes, só coloca a Bíblia, o livrinho, o caderno, a caneta. Que linda, que carinho. Que aí quando você acordar de manhã já vai estar tudo lá, você já vai olhar e já vai ter aquele desejo de fazer. Sensibilidade. Que lindo. Então, assim, aí eu fico com dó, né, do grupo, porque eu tenho, assim, um carinho por cuidar delas, que eu não tive esse cuidado, né? Que eu fui na bruta mesmo sozinha, eu e Deus. Então, eu falo que muitas mulheres necessitam desse cuidado. Só que ali Deus pediu, já vem me pedindo há algum tempo, para ter mudanças, porque Ele está falando muito comigo no tempos de hoje, que é sobre qualidade, não quantidade, né? Então, assim, ser um grupo mais participativo, um grupo para entender mais, porque eu percebo assim, o grupo é fechado. Às vezes que eu abro para poder entender um pouco delas, né? Só que quando eu abro, começa a sair um monte de gente. Quando eu fecho, aí ninguém sai. Aí, tipo assim, eu fico assim, Senhor, o que eu faço? Porque se eu abro, que eu queria ouvir o que as meninas estão falando. Elas começam a conversar, tem gente que não gosta, quer sair do grupo. Aí começa a sair do grupo. Então, aí eu venho orando, né? Pedindo ao Senhor discernimento. Então, Ele já me falou sobre isso, né? Então, assim... a gente está estudando uma fase, o que a gente vai fazer com esse grupo, o que eu vou fazer, o que eu vou mudar. Mas a minha intenção é que elas se envolvam mais, não tem? Que elas possam trazer o devocional delas, para eu ver o devocional delas. Como que elas estão fazendo esses devocionais? Se elas estão tirando tempo, entendeu? Que elas vão colocar lá, meu devocional de hoje foi assim, assim, assim. O grupo tem que ser participativo. Para poder também elas entenderem e ter o lugar de intimidade e relacionamento com Deus. Senão elas não vão ter. Elas não vão ter.
Porque se elas pegar só o meu, a minha intimidade, é bom, ajuda, mas você não pode levar aquele textozinho meu, aquele tempo de 5 minutos, o seu relacionamento do dia todo, da vida toda, da semana toda. Não pode. Não pode. As pessoas, eu falo assim, que o devocional é bom, mas é uma página que você lê com 5 minutos, até menos. Então, 5 minutos para Deus é doído, né? Não é nada, porque eu falo que a gente quer tudo dele. Senhor, faz isso para mim, faz isso, me ajuda nisso, me prospera nisso. Conserta, manda alguém para ajeitar aquilo ali para mim. A gente quer tudo dele ao tempo todo, mas quanto que a gente está se doando para ele? Quanto? Quanto que você está tendo de tempo para Deus? Será que é muito também? Será que quantas horas do seu dia você está tirando para Deus? Tem muita gente que só deita na cama, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, e vai deitar e vai dormir. Não é assim. Não é secreto mesmo. Tem vezes que eu passo madrugadas acordada, conversando com Deus. E eu amo isso, porque é onde que eu ouço Ele, é onde que eu sinto Ele. Claro, eu converso com Deus o dia todo, mas não é esse dia todo que é meu relacionamento com Deus. É meu relacionamento. Mas eu tenho que tirar um tempo, botar um louvor e ouvir Ele também. Não é só pedir. Ele não é garçom. Eu sempre falo com todo mundo. Deus não é garçom que vem na sua casa e te entrega a pizza e vai embora. Não é garçom. Ele é seu pai. Você precisa ter intimidade, relacionamento, conversar. Igual nós estamos conversando aqui, conversa com ele. Claro que tem dias, eu recebo muita mensagem de mulheres estressadas, às vezes, né? E claro, né? Tem muitas coisas que acontecem o dia a dia, o trabalho, e lidar com pessoas também é difícil. Sim. Aí elas falam, hoje no trabalho deu vontade de matar um, e que não sei o que eu faço. Então você vai falar da mesma coisa que você está falando comigo, você fala com Deus, Senhor, hoje no trabalho deu vontade de matar um, mas me perdoa, som do meu coração. Então ali vai fluindo, não tem? Vai fluindo, daqui a pouco você vai ver, você já está chorando, já está conversando com Deus e assim vai. É isso mesmo, é lindo, é tão delicioso. Às vezes não dá vontade de sair da presença, né? Não dá vontade. E hoje tem muita gente que fala assim, Deus mandou te dizer isso, tem que estar muito alerta com essas coisas também. Discernimento. Muito discernimento. Por isso que eu falo que o secreto é tudo. É tudo. Sem o secreto a gente não consegue. Explica aqui, para quem não sabe, que às vezes tem muita gente que vai ouvir e vai falar, o que é esse secreto, né? Explica para as ouvintes. Eu vou que falar que é o assim, gente, secreto, como foi o meu, tá? De uma maneira bem... Que pastores, né, que assisti são mais experientes, né? Eu sei do conhecimento que eu tive, das experiências que eu tive, né? Secreto é você estar sozinha mesmo, né? Você e ele. E pro secreto conversar, que é só coisa de você e ele. Para mim, meu secreto com Deus é quando eu tô... As horas... Falar a verdade. Para mim, o meu, assim, que eu fico ali, que eu me aprofundo com Deus mesmo é na madrugada. Que eu tiro e vou para ali, pego a Bíblia e converso com ele. Às vezes eu nem converso, eu só choro. Tem vezes que a gente só vai chorar. Isso é secreto. Isso é relacionamento. Pai... Hoje eu estou assim, eu não vou falar nada, porque o Senhor sabe de tudo. Eu não tenho condições de orar. Aí você começa. Só que aí tudo vai fluindo, não tem? E caderno, eu amo escrever, né, gente? Então, eu falo assim, caderno... Eu já te falei que vem coisa por aí dessas cartinhas suas. Vamos ver o que Deus quer, né? Eu falo que o escrever... algumas pessoas já chegou para mim também, já falou, né, sobre a minha escrita, sobre uma colega minha até lá da minha cidade, a gente está até fazendo um curso junto, né? Ela até falou comigo esses dias que ela até me perguntou o que me levava a escrever, né? Sobre a minha escrita. O que me levava? O que levava foi aquilo que eu falei aqui, quando eu estava lá, né? Que aquele medo todo meu, para mim o escrever era tipo uma saída. Um desabafo. Um desabafo. Então eu conseguia escrever, conseguia colocar para fora. E às vezes o que eu não conseguia falar com Deus, eu escrevia. Então pode ser que tem pessoas aqui também que não conseguem conversar com Deus, não conseguem desabafar. Pega o caderninho e escreve. Escreve, gente, cartas para Deus. Você sentia alívio quando você escrevia? Sentia. Alívio, paz. Tudo que vem de paz, tudo que vem de Deus tem paz. Traz paz. E né? Eu escrevia tudo mesmo. Eu escrevia coisas que eu queria, coisas que estavam acontecendo, coisas que me irritavam, coisas que me chateavam, coisas que alguém fazia que me ofendia. Eu escrevia tudo ali. Então, assim, tudo eu falava com Deus. Hoje, claro,
Eu converso muito mais sem escrever, converso, mas eu não abro o caderno. Eu ainda escrevo para ele quase todos os dias. Eu ainda escrevo para ele. Que lindo. Você assistiu? Acho que eu comentei com você aquele filme Cartas para Deus. Eu Assisti. assisti final de semana É lindo, passado. Que lindo. E ele, só que maravilhoso. ele manda nos correios, né? É, Gente, que eu achava lindo. lindo. Cartas para Eu já Deus. tive alguns pensamentos já vi algumas coisas na minha mente. Vem muitas coisas na minha mente, né? Download do céu. Dessas cartas, fazer algo, alguma coisa, não tem para as pessoas? Eu sinto isso, de alguma coisa. E ainda eu tô em oração com Deus, né? E eu sei que Ele tem um propósito na minha vida. Eu tô ainda descobrindo ainda esse propósito, eu falo, né? Porque a gente nunca sabe 100%. E Deus também nunca te revela 100% das coisas. Tudo que Ele vai fazer na sua vida, Ele nunca vai te revelar 100%. E nem nunca vai te mostrar, e nem nunca vai te entregar 100%. Até porque a gente temos que estar preparada. Porque como? Se Ele te dá uma coisa que você não pode carregar, um fardo que você não aguenta, né? Sim. Mas você falou agora, né, que você acredita ainda que Deus tem um propósito para você. Esse lance do grupo de WhatsApp, né, do Mulheres com Jesus, isso que você faz com delas fazer um atendimento e você acha que isso não é um propósito de Deus ainda para sua vida? Eu não sei ainda. Porque tá tudo ainda. É o que eu te falei, tem várias coisas, não tem? Que vem pra mim. Vem muitas coisas pra mim. Algumas coisas eu já escrevi, algumas coisas já foram, assim, testificadas. Mas, assim, precisa ainda queimar mais no coração, não tem? Eu Tem. preciso, assim, de algumas confirmação a mais do Senhor, não tem? Para Sim. algo acontecer. Mas, assim, o grupo, igual eu te falei, o grupo ainda eu tô relutando, né, com o Senhor, mas eu acredito ainda que o grupo vai permanecer por enquanto, porque eu falei que tudo tem começo e fim, né? Deus, porque hoje eu vivo assim, se Deus falar faz, eu faço, ele falar não faz, não faço. Já quebrei É muita cara, obediência, né? e não queira fazer algo que não é Deus que está te pedindo, porque essa conta você não vai querer pagar. Uau. Não queira, gente. Então, vocês façam as coisas com discernimento no Senhor. Mesmo que demora, mesmo que doa. Porque esperar em Deus não é fácil. O descansar não é fácil. Não é fácil, gente. Mas esse tempo vem falando muito comigo, descansar. Por isso que eu estou te falando, vem muitas coisas para mim. Só que Deus, no momento, está falando comigo, descansar. Descansar. O que é descansar em Deus? Explica para os nossos ouvintes. Descansar é literalmente esperar e confiar que algo Ele tem para sua vida e que no tempo certo vai chegar. Amém. E vai acontecer. Vamos supor, exemplo, né? Vou dar um exemplo. Você quer muito, você quer comprar, vamos supor, um carro, né? Aí você tá assim, não sei se eu compro, não sei se eu não compro. Aí se você tem um discernimento de orar e pedir direção a Deus, Deus vai te falar ou vai usar alguém, alguma coisa, ou vai te dar sinais para você. Se for para você ter aquele carro, tudo vai se encaminhar e você vai ter. Mas se não for, ou não vai acontecer, ou algo ele vai te mostrar para você descansar. No tempo certo você vai ter esse carro. Mas não agora. Não agora. Isso aí. Aí você vai lá, se você não esperar e não fazer, e não esperar em Deus, e não esperar Ele agir, vai pela sua própria mão, pelo seu próprio braço, vai lá e compra esse carro, pode ser que você se endivida, pode ser que você compre algo e não aguente pagar, pode ser que dê defeito, pode ser que o carro quebre. Aí depois vai falar o quê? Por que Deus permitiu isso? Ele permitiu porque foi escolha sua. Não foi dele. Não foi dele. Então, assim, tudo que a gente vai fazer, o descansar isso, é você aprender a descansar mesmo, entregar tudo que você quer do seu coração no Senhor e esperar que Ele faça. Você está com o marido, muitas vezes... Eu não esperei 2 anos, meu esposo. Verdade. Eu descansei, verdadeiramente descansei em Deus. Descansei, mas orando. Lutando. Né? Lutando. Orando no Isso secreto, aí. né? E descansei. Então, descansar é isso. Ah, meu esposo é difícil, meu esposo bebe, meu esposo... eu não consigo fazer meu esposo mudar. Ore ao Senhor e descansa, deixa Deus trabalhar. Porque eu falo que só o Espírito Santo de Deus tem poder de mudar. Ninguém mais. Não adianta eu querer te mudar, porque
Não está nas minhas mãos, está na mão de Deus. Se ele falar E, ela vai mudar e ela vai mudar. Agora, se ele falar que não vai mudar, eu posso te dar, te orientar, te mostrar as ferramentas, te ajudar, mas isso aí no tempo certo Deus faz. Por quê que hoje as igrejas, as pessoas, hoje está muito difícil entrar um pouquinho nesse assunto só, para poder, que a gente está falando sobre descansar e sobre mudanças, né? Que só o Espírito Santo pode mudar. As pessoas falam bem assim, eu não vou em tal igreja porque lá aceita que fulano bebe e vai lá. Ou chega uma pessoa lá com pince, eles aceitam. Mas a gente tem que entender que a igreja tem que receber a pessoa do jeito que ela vem do mundo. Entendeu? Perfeito. E no tempo de E Deus, o não é Espírito Santo... pastor, e não é ninguém que vai mudar aquela pessoa, não. É o Espírito Santo. Aí eu te falo, se uma pessoa dessa chega na igreja, o pastor toca essa pessoa, ou tira essa pessoa da igreja, o negócio... Como que Deus vai trabalhar na vida dessa pessoa? Porque às vezes uma pessoa vai lá, ela é do mundo, exemplo, do mundo, faz um monte de coisa, ela chega na igreja, às vezes ela botou o pé na igreja, uma palavra que ela ouviu lá, ela aceitou Jesus. E aí? O Espírito Santo trabalhou nela ali. Então, as pessoas não podem criticar isso. Né? Sim, claro, a pessoa não pode permanecer, depois que ela já está na igreja, permanecer no erro, né? Tem que haver a mudança. Mas aí é o Espírito Santo que vai mudar e conduzir tudo. Não é pastores, não é ninguém que vai fazer isso. É só o poder de Deus mesmo. Que lindo. E engraçado que tanta coisa que nós falamos aqui hoje sobre o perdão, sobre esse negócio de você chegar, né, e o Espírito Santo, você chegar na igreja buscando uma ajuda de Deus, o Espírito Santo vai te trabalhando. Eu assisti aquele filme ontem, A Forja. E como esse filme é maravilhoso, é transformador. Ele falou, um filme falou de tudo isso aqui. Assim, eu recomendo para todas as ouvintes, inclusive, ir assistir, porque é muito lindo. Falou de tudo isso, sabe? Ele traz muito essa mensagem. Tanto que é a forja, o poder da transformação. Então, Muito que lindo. poderoso, foi lindo mesmo. Eu realmente estou vivendo o poder da transformação. Sendo forjada. Sendo forjada, literalmente. Erciele, para a gente finalizar aqui, infelizmente, né? Temos um tempo para... deixa uma dica aqui para as nossas ouvintes, elas que estão passando, seja uma depressão, né, seja carregando amargura dentro do coração por traumas do passado, ausência de pai ou de mãe, seja lá o que for, né, porque a gente carrega, quando a gente carrega essas dores, ela vai virando amargura, né? Vai. Deixa uma dica, como que elas podem começar, né? Quando eu te perguntei aonde que você arrumou seus músculos espirituais para sair da depressão, né? Como que elas podem começar a buscar essa luta também, essa força para sair do lugar que elas estão hoje? Então, em relação, se for a mãe, entenda que eu quero deixar, até ia falar sobre isso um pouquinho, entenda, gente, que mãe, pai, ou qualquer pessoa que te feriu no passado, ou que não feriu, ou que você entendeu que não foi amada da maneira que você queria, ou da maneira que você retribui seu filho, entenda que sua mãe, ela te deu o que ela recebeu. E não é culpa dela, porque ela também teve uma criação, e ninguém sabe como que foi a criação dela. Então, eu entendo que a minha mãe, ela me amou da maneira que ela pôde amar. E tá tudo bem, não tá errado. Para mim não tá errado. Porque foi o que ela soube me amar, da maneira dela, entendeu? Hoje eu percebo, igual minha mãe, ela é uma pessoa assim, ela ama da maneira dela, né? Ela dá carinho da maneira dela. Só que não é aquela pessoa muito amorosa. Eu também não sou muito amorosa. Eu sou justa, sou correta, mas eu não sou aquela pessoa muito carinhosa. Mas é porque foi a forma que eu fui criada também. O meu filho é o contrário. Por quê? Porque meu esposo é mais carinhoso, a mãe dele é carinhosa. Então, já é pro lado da família do meu esposo, né? Que a minha sogra é muito carinhosa, meu esposo é muito carinhoso, meu filho é todo carinhoso. Meu filho adora ficar beijando, adora ficar abraçando e adora toda hora falar que te ama. Então, isso também eu tive que aprender a buscar em Deus, para Deus me dar sabedoria, me ajudar a conduzir, para passar isso para o meu filho, para o meu esposo, né? Porque mulheres, a gente tem que buscar no Senhor isso, sabedoria. Sabedoria que vem só do céu. Eu ouvi de uma pastora, da pastora Thelma, que ela fala assim que inteligência a gente
compra, né? Você compra o livro, cursos e busca inteligência. Agora, sabedoria não, sabedoria é só do céu. Então, sabedoria é só Deus. Você viu Salomão? O que ele pediu a Deus? Ele pediu a Deus, a única coisa que ele pediu para Deus foi sabedoria. Deus falou, porque você me pediu a única coisa, todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele se tornou um dos homens mais ricos. Mais sábios. E mais sábios. Da história. E eu acho que nem hoje não tem. Não passou ele. Então, assim, um conselho mesmo é perdão, né? Liberar perdão é muito importante. Quem não consegue falar, eu falo que quanto maior o nível de você ir até a pessoa e pedir o perdão e falar, maior é a cura. Mas se você não consegue, faça uma carta. É um ato profético isso. Faça uma carta, senta lá. Se você não consegue escrever, coloca no papel na mesa. Todo dia você vai olhar para aquela mesa, você vai olhar para a caneta. Uma hora você vai sentar e vai fazer. Faça essa carta, escreva tudo o que você precisa botar para fora de qualquer pessoa que seja. Escreva. Escreva, porque eu já tive vários relatos de mulheres que eu ensino, elas fazem e elas estão libertas. Tem mulheres que são saradas, curadas com isso. Glória então, a Deus. Escrevem a carta, queimem essa carta depois, ora e queima. Você vai falar assim, eu não vou conseguir escrever. Teve mulheres que sentou na mesa 2 dias, no 3º dia ela escreveu 3 folhas. Ela achou que não ia escrever, escreveu 3 folhas. Então, essa é uma forma de você liberar perdão, né? Você se libertar disso. E busca sabedoria no Senhor, pede a Deus discernimento para cuidar de você, conversa com o Senhor, faça dele o seu amigo, seu pai, tenha intimidade, relacionamento, não deixa Deus de escanteio, né? Jesus nos ama, ele está ali conosco, nós temos um grupo de oração, né, de mulheres posicionadas. E a Priscila, ela é maravilhosa, né? Ela sempre fala assim que nós temos que ser mulheres posicionadas, se posicionar mesmo em Deus, porque está faltando isso. Hoje, Deus tem levantado muitas mulheres para se posicionar. E as mulheres não estão se posicionando. Então, a gente precisa buscar. Você que está aí, que pode estar passando por uma depressão, essa depressão ou esse medo, isso aí pode gerar um testemunho seu, né? Lembre-se que a dor será seu maior testemunho. Eu recebi essa mensagem e eu levo para a minha vida. Então, a dor vai gerar seu maior testemunho. Então, você está com dor, busque no Senhor, porque Ele vai te curar, libertar e vai se transformar um lindo testemunho depois. Ai, que lindo. E é tudo no Senhor, gente. Tudo no Senhor. Tudo, né? Igual eu falo que meu filho hoje é mais crente que eu. Oh, glória. Meu menino tem 16 anos e ele faz devocional, tudo certinho, busca, lê a Bíblia. Se ele vê que alguém faz algo, as coisas que fogem do princípio bíblico, ele não gosta. Que lindo. Ele vai em conferências de jovens, ele é muito assim, muito mesmo ali, ó, pegado, e ele vem e me explica as coisas. Mãe, fez isso e isso. A gente conversa de Deus dentro da minha casa, é o tempo todo conversando de Deus. Eu, meu marido e meu filho. Sabe, Anny? E meu marido esses dias falou bem assim, semana passada, eu acho. Falou, Ciele, você já parou para pensar que aqui dentro de casa a gente fala de Deus 24 horas? Que delícia. Eu falei, 24 horas. É eu, ele e Rafael. O tempo todo a gente está conversando de Deus. A gente fala uma hora de uma coisa, a gente fala outra coisa, a gente fala do personagem da Bíblia, a gente fala de um pastor que falou uma mensagem. Lembra aquela mensagem? Vem meu filho, fala outra e vem outra. Então, assim, a gente está sempre fazendo isso. Então, a minha casa toda transformou porque a minha transformação começou em mim. Eu busquei, fui forjada, estou sendo forjada ainda, né? Claro, eu preciso melhorar muitas coisas, todas nós precisamos. Sim. Ninguém está 100%. Precisamos melhorar muitas coisas, mas a gente vai buscando aprendizados para melhorar cada vez mais. E é isso. Meu filho está lá, cada vez mais, vem me ensinando. Meu esposo também está na presença de Deus. Então, a minha família, graças a Deus, está todo mundo andando na mesma sintonia, na mesma linha. Que lindo. Então, hoje a gente gosta de estar em ambientes proféticos, gosta de estar em ambientes de avivamento. Quando um tá, o outro não tá. E quando um vai, ou quando dá, vai a família toda. E é assim. Mas é assim, mulheres, busquem no Senhor. Sejam mulheres sábias, não sejam mulheres briguentas. Tenham sabedoria, busca. E saiba que esse momento difícil passa, o deserto passa, é uma escola. É uma escola. Você está ali para aprender e você vai sair dali tratada, forjada, curada e sarada. Mulheres curadas e saradas saram e curam outras mulheres. Ai, que lindo. Verdade. E é isso. Bom, muito obrigada, minhas ouvintes lindas, por ficarem até agora com a gente ouvindo essa história. Ai, e agradeço muitíssimo você também, eu que agradeço. Que história linda, transformadora. Que todas nós possamos inspirar, né, na história dela, para nos lembrar do poder da fé nos momentos mais difíceis. Um beijo a todas vocês e até o próximo episódio.